Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui a fim de falar sobre a obra do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho de Amor, né? Nosso programa O Tempo, da nossa Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, e procuramos, de alguma forma, fazer o melhor possível. Nós não temos todo esse conhecimento, mas o que a gente aprende, nós queremos passar aos outros. Como o conceito que Emmanuel disse de uma casa espírita, né? Que é o local onde nós temos a oportunidade de aprender e ensinar os outros. Nós não estamos ensinando, logicamente. Nós estamos só repassando aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nosso patrono nos trouxe também, essa obra monumental. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos vocês, aqui de Bagé, das cidades que fazem parte assim da vizinhança do nosso Bagé, né? E agora, para nossa alegria e satisfação, existe também umas pessoas, graças a Deus, alguns irmãos e algumas irmãs, que pertencem a outros estados, né? E até de outros países, como nós temos aqui. Talvez sejam os bagenses que estão por aí esparramados e nos dão uma grande alegria e uma grande satisfação. Uma boa noite também aos nossos patrocinadores, que graças a eles, né, esse dinheiro está sendo direcionado para a nossa casa, graças a Deus, né? E nós temos algumas também compras que nós fizemos aqui de microfones e outros artefatos, né? Nós também auxiliamos na manutenção da luz, da água, dos papéis que nós usamos. Então é de grande valia ainda a manutenção do pessoal que sustenta praticamente os nossos trabalhos aqui na casa. Queremos falar também com o nosso Mestre Jesus e agradecer, Mestre, pela oportunidade que tu nos dá de realizar esse programa, O Tempo, onde procuramos, da melhor forma possível, passar adiante a tua mensagem de amor, que consola e esclarece. Que possamos, por ti, sermos amparados, protegidos e abençoados. Queremos agradecer também ao nosso querido patrono Chico Xavier, que nós sabemos que se faz presente nos trabalhos da casa através dos seus farejeiros. Agradecer a presença de outras criaturas que também aportam aqui e nos dão esse suporte através da presença deles. Agradecemos também nesse momento os nossos mentores espirituais, os nossos anjinhos de guarda. Um eterno agradecimento por tudo aquilo que a espiritualidade faz para a nossa casa. Temos então também conosco nosso suporte técnico, que é o Jones, e mais uma vez, esse diamante já polido. Imagina. Pedra bruta, né, Paulo? Aprendendo muita coisa todos os dias. Já tiraram o pó da mica, todas essas coisas, que as impurezas do diamante. Johnny, teu boa noite, meu querido. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Mário. Boa noite. Boa noite a todos os nossos espectadores das nossas redes sociais, tanto no Facebook, também, o pessoal também nós temos aqui no Instagram, também o pessoal que depois vai nos ver também no YouTube. Então sejam todos bem-vindos, tenhamos um ótimo trabalho nesta noite, pessoal. Grande Mário, teu boa noite, meu querido. Boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo, né? É ao vivo ou não, Jones? Vai depois ele... É ao vivo agora. É ao vivo? No Face, depois no Face, né? Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, então tá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, a gente compartilhar, como disse o Paulo, desses conhecimentos que nos chegam, não é nosso, né? É da espiritualidade maior, que nos trouxe todas as informações. Na noite de hoje a gente vai passar com muita alegria, com muito prazer, e uma noite abençoada para todos nós. Então tá, hoje nós trouxemos um tema aqui, que é sobre mediunidade, e médios, né, no caso. Porque existem muitas dúvidas ainda, né? E tem vários questionamentos que nós gostaríamos de passar para vocês, vários conhecimentos, tá? Que nós possamos fazer, não um debate, mas um esclarecimento realmente,
E deixamos por conta de vocês que estão aí do outro lado, fazer os seus questionamentos, né? E um dos questionamentos, assim, que nós vamos falar aqui, nós vamos falar o que é mediunidade, o que são os médios, tipos de mediunidade, né? Quem é o bom médium, o médium, o ótimo médium não tem, nós estamos sempre aprendendo, né? Ou melhor, médium formado nós não temos, sempre estamos aprendendo, sempre estudando para fazer o melhor, né? E outro questionamento, se só o espírita é médium, né? Então, todas essas coisas nós vamos ver aqui. Médios e mediunidade. O que vem a ser, meus irmãos, a mediunidade? Então, nós apontamos alguns conceitos, né, que estão na obra de Kardec. Né? Aqui diz assim, Kardec, é um dom, uma disposição orgânica que todos nós temos. Aqui já vai um questionamento, ó, que todos nós temos para sentir a presença de um ou mais espíritos junto a nós. O que quer dizer isso aqui, ó, que todos nós temos? Será que só nós espíritas somos médios? Está muito claro aqui. Ó. Em todas as religiões tem médios. Um padre é um médium, um reverendo é um médium, um pastor é um médium, né? Um coordenador da Umbanda é um médium também. Logicamente tem seus rituais, né? Todos os seus aparatos, mas todos nós temos mediunidade, tendo em vista que é uma disposição orgânica. Né? Nós vamos ver mais adiante aqui, ó, essa disposição orgânica, que é a mediunidade, ela tem que ser estudada, tem que ser praticada, tem que educar, tem que ser desenvolvida, para que um dia possamos nós ser os melhores médios possíveis. Né? Então, que fique bem claro, o médium não é só o espírita, né? Somos todos nós. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Mário? Interessante, né, Paulo? Porque assim, a própria doutrina nos fala, né, que a mediunidade, médios, não é propriedade da doutrina, né? Exatamente. Ela vem só nos revelar como acontece esse fenômeno, como o Paulo falou, né? Que a mediunidade é um dom natural, né? Uma predisposição orgânica inerente a todos os seres humanos. Desde que se pode averiguar que existe o mundo espiritual e o mundo material, né? Essas duas estações, digamos assim, né? A materialidade e a espiritualidade, a gente sabe, né, Paulo, que nós pertencemos à matéria mais bruta enquanto encarnados, mas nós somos espíritos. Exatamente. E a nossa natureza é espiritual. Então a gente não perde esse intercâmbio com o mundo espiritual. E o que nos permite essa relação com os espíritos? A mediunidade. A mediunidade. E, Johnny, quer falar alguma coisa, Johnny? Ou vamos adiante? Vamos adiante, você vai falar rapidamente. Não, então, quer falar? Fala. Que o senhor vai falar aí, né? Que não, só... sobre a mediunidade. Sim. Pode falar. Tá, bom, o conceito de médium é isso aí, é todo aquele que pode sentir a presença de um ou mais espíritos. Então, esse é o médium, é todo aquele que sente a presença de um espírito. É o medianeiro, né? Vamos recorrer de Kardec precisamente do livro dos médiuns. Então, de acordo com a questão 159, o capítulo 14 do livro dos médiuns, olha só o que Kardec nos esclarece. Todo aquele que sente num grau qualquer, que grau qualquer é esse aí, ó? Uma indisposição, um frio, um calor, uma raiva, né? Mudança de humor, né? Que às vezes não é nosso. Né? Então, nós sentimos num grau qualquer a presença de um espírito. Algumas características, né, Paulo? É as características, né? A influência do espírito por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, como nós falamos, da doutrina espírita. Né? Eu lembro uma vez o Chico Xavier falando que o padre é um médium, porque no momento que ele dá hóstia, né, para a pessoa que vai receber, para os fiéis ali, né? Para os fiéis, naquele momento, assim, o padre se investe da presença dos espíritos, né? E a hóstia se torna uma verdadeira um foco de luz, assim, né? Então, ali entra o fluido vital e entra ali também, participa do envolvimento da hóstia, o fluido espiritual, mas seria outra... E é bom assim, não sei se vocês concordam comigo, Guriz, é assim, ó. Aqui é todo mundo Guriz, viu, gente? Olha só.
a gente falar e desmistificar, tirar essa coisa do sobrenatural, sabe? Fantasmagórico, uma coisa mais pesada, né? Que é essa relação com os espíritos. Então, eu costumo dizer, gente, que um dos preceitos da própria doutrina espírita diz assim, ó, espíritas, irmãos, nós, no caso, vamos falar sobre a nossa doutrina. Primeiro mandamento, amai-vos. Né? A gente tem que se amar muito, né, Paulo? Nos respeitarmos. Espírito e verdade. Espírito e verdade. E o segundo mandamento, que vem bem ao encontro do que a gente está falando, é espírita, instruir-vos. Nós temos que nos instruir. Então, quando a gente tem conhecimento, isso se torna um processo natural, né, Paulo? Exatamente. Não é uma coisa fantasmagórica, uma coisa sobrenatural. É um fenômeno natural de relação do plano físico, espiritual. Quem já num dia, né, não teve um arrepio, uma intuição, exatamente, viu algum vulto, sentiu um perfume, lembrou de alguém, e vem na memória, né, Paulo, uma pessoa querida que há muito tempo tu não vê. Você sai, vai na rua fazer umas compras, encontra essa pessoa lá. E tu sabe, exatamente, né? Então, assim, alguns exemplos que nós temos do dia a dia que as pessoas nos falam. Nesse dia falando com uma senhora, e ela dizendo que a mãezinha dela tinha desencarnado, e nós sabemos muitas vezes que o espírito fica dentro de casa. Né? Aquele que não teve uma religião, materializado demais, né? Envolvido. Não é regra, né? Não é regra. Seria uma situação para que... E ela, mesmo não sendo espírita, ela sentiu a presença da mãe, intuitivamente, achava que era a mãe, realmente era a mãe dela. Né? Então deu uma vontade enorme de chorar, um frio, né, porque o espírito não tinha luz nenhuma. Mas ficou emotivo, Paulo? Ficou emotivo e chorava, né, para que nós tenhamos a compreensão disso aqui, né, que a presença dos espíritos é diuturna nas nossas vidas. Né? E em todas as religiões, como nós falamos, existem mestres. Então, nós entramos num local, só para trazer um exemplo, assim, nos dá uma quantidade de bocejo, começamos a bocejar, mal-estar, né? Conforme a energia que evolui na casa lá. Tem casas que nós entramos, são saudáveis, né? O ambiente é suave, né? É suave, é tranquilo, a energia é muito boa. Mas uma casa onde existe muitas distensões, muitas brigas, muito envolvimento, com raiva, gritaria, aquela coisa toda, podem ter a certeza. Ali existe espírito da mesma estirpe. São iguais. São criaturas menos desenvolvidas, né? Moral, espiritualmente e até intelectualmente. E já que eles influenciam em nossa vida, né? Nós somos envolvidos por essas energias. Mas será, pessoal, tem que perguntar, Mário, será que os espíritos influenciam nossa vida? Boa pergunta, né? O que dizem os espíritos? O que disseram a Kardec, Paulo? A questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. A gente fala muito aqui na casa sobre a questão 459. Eles influem os espíritos em nossas vidas, pergunta o Kardec. Olha só o que os espíritos nos respondem, responderam a Kardec, e esse ensinamento é para todos nós, não é? Muito mais do que imaginais, disseram eles, e fluem de tal maneira a ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora eu gostaria que um de vocês falasse, mas quem são esses espíritos? Que tipo de envolvimento é esse? O que nós ofereceremos de predisposição para que o espírito se envolva conosco ao ponto de dirigir os nossos pensamentos, os nossos comportamentos? Eu me recordo de Jesus, a sapiência de Jesus é uma coisa espetacular. Jesus é uma maravilha em nossas vidas. Quando o mestre diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Nós poderíamos até inverter. Me diz como é que tu é, que eu vou te dizer com quem tu é. Quais são as tuas companhias, né, Paulo? Então, né, Mário? Então, é muito interessante, né? Não sei se o Jones quer falar alguma coisa, Jones. Não, depois eu sigo falando em cima do que tu for falar. Então eu pergunto, quem são esses espíritos que estão nos envolvendo? Tá? Que estão, assim, usufruindo do nosso pensamento, do nosso comportamento e até nos inspirando para que nós façamos, já vou matar charada aqui, coisas boas ou coisas más. Eu só queria fazer uma colocação rapidamente para o Mário falar
da questão que muitas pessoas que podem estar nos vendo nesse momento sentirem alguma coisa, né? Desse sentido, né, São Paulo? Exatamente. À disposição. Mas eu queria, assim... Mário, vou te fazer uma pergunta. Eu ia falar, mas eu vou fazer uma pergunta para te falar. Eu sei um pouco. A pergunta é a seguinte: essas pessoas que sentem coisas que não são da saúde, dá para ver que elas sentem, são espirituais, são sintomas que acontecem com elas, suor, tremores, pavor, dores na cabeça, situações... homofobia, coisa assim. Essas pessoas devem ficar apavoradas, Mário? O que fazer? O que elas podem buscar? Bom, eu tenho mediunidade, mas daqui a pouco a pessoa vai pensar, mas é muita mediunidade. Ou é bom ter mediunidade? É ótimo, né? Porque assim, ó, eu vou em cima da tua pergunta, que a mediunidade é tão boa, porque ela é um canal aberto não só para a parte da doutrina espírita, como o Paulo falou, não é uma propriedade, né? E não é de domínio só da doutrina espírita. O médico que recebe uma medicação no laboratório, um pesquisador, um cientista, esse é o processo mediúnico. Está vindo a informação do mundo espiritual para cá. O processo mediúnico se dá assim, gente, ó, desde que o mundo é mundo, e que o ser humano se conheceu como espírito, no processo de evolução, ele tem esse intercâmbio com o mundo maior. E ele é influenciado, como disse o Paulo, né? Tanto positivamente como negativamente. Depende de quê? Essa influência dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos forem bons, de fraternidade, de amor, né? A gente tentar fazer aquela melhora interna, ver o mundo com outros olhos, na positividade, nós vamos agregar para muitos de nós espíritos que pensam da mesma forma e vão nos ajudar. Agora, se a gente é uma pessoa depressiva, raivosa, má, depressiva não, digo raivosa, má, com os maus pensamentos, nós vamos também trazer para próximo de nós os espíritos que pensam na mesma faixa vibratória, né, Paulo? Exatamente. Quem são esses espíritos? Esses espíritos que estão aí são outros que passaram por aqui. É a humanidade, né? Porque ninguém muda, né, Mário? Nós morremos, desencarnamos, passamos... Ninguém vira anjo, As nossas poucas virtudes e nossos muitos defeitos, essa que é a verdade. E o Jones fez uma pergunta assim, Paulo, que se as pessoas poderiam se preocupar quanto a isso. Eu aprendi, gente, na doutrina espírita, a não ser fanático, né? Nós aprendemos a ser muito racionais na nossa fé. Então, se a pessoa tem uma predisposição, está com uma enfermidade física, ela deve procurar realmente os profissionais da saúde, para averiguar, ver se não tem um processo ali físico, né? Mas não se descarta um processo de influência espiritual. Então, a gente vai aliar as duas condições, né, Paulo? O tratamento físico, né, Jones? Procurar a origem desse desconforto e ver se está vendo de origem espiritual. Se for de origem espiritual, ele vem na casa espírita, ele vai tomar paz, vai fazer toda uma terapia e tem que fazer a famosa reforma íntima. Senão não funciona, né, Paulo? Você sabe que nós temos uma jornada que nós vamos fazer aqui na casa, porque nós temos sempre uma jornada aqui na casa. Vai ser a jornada de obsessão e desobsessão. A gente faz tudo. E ali, eles falam dos recursos que nós devemos procurar para nos libertar dos processos obsessivos. Existem os recursos subjetivos, que nos pertencem. O que nós temos que fazer? E os objetivos, um desses é esse que tu falou. Então, nós estamos precisando de nos libertar dessa obsessão, nós temos que começar a usar ou ter melhores pensamentos possíveis. Melhorar o nosso moral, né? O nosso espiritual, procurar uma casa espírita, orar, participar dos trabalhos numa casa espírita, receber o passe, participar das reuniões públicas doutrinárias, coisas que nos pertencem, né? São as subjetivas, mudar o pensamento e o comportamento. Aí nós vamos nos libertando dessas criaturas. E os objetivos também esse aí, procura o recurso espiritual, procura o recurso médico, porque a criatura que está obsedada, saindo um pouco do assunto, ela precisa da família, precisa da ciência, do médico e precisa da religião. Não é? Aí se liberta desse tipo de coisa. O que acontece? Por que eles se assemelham a nós pelo pensamento e o comportamento? Né? É uma afinidade moral e uma sintonia mental. Por exemplo, assim, uma coisa bem banal que eu vou falar aqui. Se eu sou uma criatura fofoqueira, que eu falo da vida dos outros, aponto os erros, olha, gente, com certeza alguém está me inspirando que eu faça
e haja dessa forma. Vai potencializar isso em ti, né? Então, se eu sentir que ele está precisando, por que não orar para que ele possa melhorar? Jesus não falou que amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo? Né? Bom, a pessoa que está obsedada e que futuramente, se não tomar uma providência, vai começar a ficar organicamente mal também, fisiologicamente vai ficar mal, vai estragar algum órgão. Então nós temos assim, que procurar os recursos, né, esses dois recursos que eu falei agora. Né? Não podemos ficar imune, né, achando que as coisas vão melhorar, porque eles, como nós falamos aqui, o maldoso vai para o outro lado e vem para perto de nós para nos provocar ou fazer coisas erradas. E assim, gente, o alcoólatra, o tabagista, o drogado, né, o que se droga, essas criaturas são criaturas doentes, meus irmãos. São médiums, são verdadeiros médiums, mas médium dessas criaturas maldosas, que nós, de acordo com a questão 159, né, que estão influindo em nosso pensamento e nosso comportamento. Então nós temos que procurar esses recursos. E de mais a mais, vamos recorrer a Jesus mais uma vez, são doentes, meus irmãos. São doentes. Doentes da alma, né, Paulo? Doentes da alma. E Jesus falou que não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Né? Mas sempre tem a terapêutica, né, Paulo? Sempre tem a solução, né? A prece, o orar e vigiar, a mudança de comportamento. Quando a gente está falando de mediunidade aqui, Paulo, eu vou usar pegar um trechinho aqui, ó. Vamos falar mais. Vamos falar, né? Porque a gente está falando, claro, a gente está falando da mediunidade dentro da casa espírita, que é a comunicação com os espíritos. Depois acho que o Paulo vai falar dos tipos de mediunidade, né, que a doutrina nos trouxe da informação. Mas a mediunidade, como ela é um conceito de intercâmbio entre o mundo físico e espiritual, ela age em todas as áreas, gente. É na arte, é na música, é na medicina. Porque se é uma informação que vem do mundo maior para o nosso mundo físico e passa do desencarnado para o encarnado, ele se utiliza dessa faculdade que é a mediunidade. Exatamente. Um bom compositor vai compor uma música, uma melodia, é um processo mediúnico. Com certeza. Passou a informação. Um cientista, Paulo, está pesquisando no laboratório a cura de uma determinada doença. Exatamente. Se a Terra já está no processo já de amadurecimento, os amigos espirituais lançam para ele a informação. Exatamente. E é muito extenso, isso prolonga muito, né? E a mediunidade também. É uma coisa verdadeira, assim, a influência é muito grande, né? E mais uma vez gostaríamos de bater nessa tecla, a influência para o mal e a influência para o bem, não é? Será que Jesus falou em mediunidade? Desculpa. Porque Jesus falou em tantas coisas, né? Jesus está no Novo Testamento, Jesus falou em reencarnação, aquele célebre diálogo de Jesus com Nicodemos, falou nas casas do meu pai existem muitas moradas, né? Não turbe o vosso coração, né? Na casa do meu pai existem muitas moradas. São a casa do meu pai é o universo todo. Mas além dos planetas habitados que nós temos no sistema solar, quase todos eles habitados, temos as colônias espirituais, né? E aí, Paulo, a pergunta que não quer calar, que o Paulo, o Diogo agora, como é que a gente recebeu as informações através de quem? Né? É interessante. Interessante, né? Quantas informações a gente tem hoje no mundo, né? Vem de onde, Jones? Essas informações que nos chegam. Espiritual, E através de quê? Da mediunidade, né? Eu recém estava comentando com vocês, né, que eu estava falando dos filósofos, né, que nós tivemos, né, sim, da antiguidade, né, Sócrates. é interessante, o Sócrates, Aristóteles, outros, Santo E Agostinho. eles estão trazendo conceitos muito interessantes, né? Conceitos que se tu olhar para aquele, hoje pode ser normal, Mário. Eu pensar isso, eu não vou deixar de pensar. Mas naquela época era muito avançado. Antes de Jesus Cristo. Foram os precursores, né? Tu pensar como eles pensavam, e a gente sabe também que Galileu veio depois, também foi um filósofo, foi um cientista, e teve que negar seu pensamento perante a igreja. Quase mataram. Quase mataram ele. Por ignorância, né? E os que mantinham, morriam, né? Nós tínhamos cunho dessa ideia. E vinham aquelas doses de saber, que coisa mais linda aquilo, né? Agora eu pergunto, da onde vinham essas doses de saber? Senão já estava a espiritualidade ali. Preparando o caminho. Preparando o caminho, né? É isso que eu
Bom, a pergunta que eu lancei para vocês é se Jesus falou em mediunidade. Tudo aquilo que as igrejas pregam, e desculpe, e não ensino, não passo adiante, Jesus falou. Né? Reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, Jesus falou, pluralidade dos mundos habitados, está tudo no Novo Testamento. Então, para confirmar, eu vou ler aqui, ó. Jesus falou em mediunidade, ou em mediunidade, Atos dos Apóstolos, ó, quem quiser apontar, aponta aí, ó. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Aí está assim, ó, lá nos Atos dos Apóstolos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei por toda a carne. Olha só, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui está provado, fala nos jovens, fala nas crianças, fala nos jovens, fala nos velhos. Né? Todos nós temos a condição de perceber ou ser influenciado pelos espíritos. Né? Sabe que aqui na casa, você sabe, tem umas criancinhas aqui, uma mulherzinha que anda pulando aí no salão, no corredor, uma graça, guria. E essa criança, os pais trouxeram aqui porque achavam que ela estava pirando a pobrezinha, levaram no psiquiatra, aí trouxeram para cá. Pô, a guria é uma média em potencial, assim, uma guria com 5 anos, e fala fluentemente com os espíritos, como nós estamos conversando aqui, ó. Com os espíritos. Está chegando, né? Tem uma outra aqui, um menino pequeno, para falar em criança no caso, né? Ele dentro de casa tem outra guriazinha que nós temos aqui, que a mãe desencarnou, né? E tem o filho de uma outra companheira, um menino pequenininho também, que não conheceu, diz assim, mãe, a tia fulana de tal deu um nome, não conheceu ela, está aqui. Né? Está conversando comigo, conversou bastante, um menino com 5 anos. Eu lembro do Divaldo, né? E assim como outras tantas criaturas. Está chegando outras, né? Eu acho que esses espíritos estão reencarnando agora, vêm com essa mediunidade, né, essa possibilidade de conversar com os espíritos, de enxergar, de sentir, muito mais apuradas do que nós. Né? Então, as mediunidades assim, é uma coisa impressionante. Eu tenho uma mediunidade, assim, que para mim foi uma das maiores mediunidades, foi aquela transfiguração no monte, né, que Jesus se materializou juntamente com o profeta Elias e o Moisés. Verdade. O Monte Tabor. Do Tabor. Né? E nós vamos falar aqui mais adiante, né, as mediunidades existiam na Bíblia, será que houve mediunidade? Nós vamos ver aqui que a mediunidade existe lá no tempo das cavernas. Não é de agora a mediunidade. Então Jesus prova aqui, ó, que todos nós somos médiuns. Né? E nós vamos ver mais adiante como é que nós podemos desenvolver essa faculdade, educar essa faculdade, até se parece o termo melhor, talvez educar, para que nós pudéssemos... A gente chama educação mediúnica, né? Tem que ter educação mediúnica. Até o Mário está com o livro aqui. Não, pessoal, educação mediúnica, da FESP, lá da Federação de São Paulo. E eu trouxe aqui o livro dos médiuns, que está ali também, né? E mediunidade e estudo e prática da mediunidade. Esse aqui é um livro, né? E é um utiliza trabalho como estudo na casa, já. E nós estamos estudando em todos os grupos esse livro. Tá? E o livro dos médiuns é uma das obras da codificação. Na verdade, né, Paulo, todas essas informações que nós temos aqui na lista da FESP, esse aqui, acho que é pela FEB, né, Paulo? Exatamente. Pela FEB, todos eles, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, todos eles nasceram desse livro querido, que é o livro dos médiuns. Ele é a base, ó. A base das demais obras que falam da mediunidade saiu daqui. Né? Porque é o nosso alicerce, né, Paulo? O livro dos médiuns. A importância da casa, a nossa casa aqui faz estudo, gente. São 7 grupos de estudo na casa. Temos 9 agora. 9, olha só. Está aumentando esse número. Nossa casa é pequena, mas está lotada. Bastante estudo. E, gente, graças a Deus. E a importância do estudo. Se nós trabalhamos com a mediunidade dentro da casa espírita, nós precisamos alicerçar o nosso conhecimento pelas obras, as obras básicas.
Porque nós não vamos entrar dentro de uma sala mediúnica sem conhecimento nenhum de mediunidade. A gente tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter o preparo. Né? Isso que a gente está falando aqui, né, Paulo, a gente não consegue aprofundar muito porque é pouco tempo, né? Mas eu já aproveitar um gancho, Paulo. Querem entender mais sobre mediunidade, como é que funciona, quais são os tipos, aprofundar o assunto? Venham, não só para a nossa casa, venham para as casas espíritas. Façam um estudo, a nossa casa aqui está aberta para receber todos os irmãos que queiram. Bom, um outro questionamento que eu quero levantar para vocês também conversar um pouco é por que Jesus nos deu a mediunidade? Isso aqui é tão importante, todos nós temos mediunidade, né? Uma disposição orgânica, faz parte do nosso corpo, né? Isso aqui é verdade. Duas coisas. Para provar que a morte do corpo não é o fim da nossa vida. Isto é, para provar que a vida continua após a morte do corpo e que nós podemos muito bem nos comunicar com os espíritos. Interessante, o Paulo está falando aqui, ó, é uma asservativa da doutrina dizer assim, ó, a vida continua, gente. A gente sai desse plano físico aqui, a gente está aqui no processo de evolução, aqui é uma escola, mas quando findar o nosso corpo físico aqui, a nossa estado aqui, fisicamente falando, nós vamos para a dimensão espiritual, a vida continua. E agora, enquanto o Paulo falava aqui, né, eu comecei a lembrar de Chico Xavier, porque a nossa casa chama-se Chico Xavier. Olha a mediunidade do Chico, quanto consolo trouxe a todos nós, né, Paulo? É impressionante. As cartas daquelas mães desesperadas, que os filhos partiam para a espiritualidade, né? E quando, antes de chegar a doutrina espírita até nós, gente, falar sobre intercâmbio com o mundo maior era uma coisa meio que misteriosa, né? Não se falava. Chegava após a morte, não se falava mais nada, né, Paulo? Até na Inquisição matava os médios. Se quebrava, tinha um silêncio. O que acontece do outro lado, né? Quando você abre a cortina, o que acontece do outro lado? Aí chega enxurrada de informações dizendo assim, meus irmãos, a vida continua. Nós, que vocês chamam de mortos, somos mais vivos que vocês. Muito mais. Porque nós estamos na verdadeira pátria, nos amando, nos respeitando, evoluindo. Isso é maravilhoso, né, Paulo? A doutrina nos trazer isso, né, de consolação, né? E outro consolo, a continuidade da vida, né? Outro consolo enorme que dá certeza de que nós não perdemos ninguém, nós nos afastamos temporariamente. Só transferido, né? Viajaram antes de nós. Pessoal, aqui na casa nós temos só 2 grupos que não são mediúnicos, o resto tudo é estudo mediúnico. São os mais novos, né? Mas vocês precisavam um dia, quem sabe, procurar uma casa espírita, estudar e participar talvez um dia de uma mediúnica. Vocês vão ver a quantidade de espíritos, de todo tipo de espírito, o mais variado tipo de espírito. E trazem lições maravilhosas, né, Paulo? E não é só o bom que traz as lições. Eles trazem lição até no sofrimento. Quanto eles se equivocaram passando por aqui. Poderia ter feito diferente, né? E nos agradece muitas vezes para a gente ouvi-los, recebê-los aqui. Só vou contar 2 casos, assim, porque a vida do exemplo a gente aprende muito mais. Nós recebemos um espírito naquela situação do derrame, com os braços todos intervalos, a boca torta, aquela coisa toda, né? E ele falando assim, mal, falava mal, e dizia assim, vocês estão me vendo? Estão vendo como é que tem os meus braços? A minha voz que não sai direito, a minha boca está desse jeito. Dizia ele assim, ó, hoje eu sinto uma falta, porque eu nunca fiz isso que eu vou dizer para vocês. Abraçar minha mulher, abraçar meus filhos. Porque o abraço, meus irmãos, o beijo, falar no ouvido, fazer um cafuné, é uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor. Para que braços? Se eu sou matéria, né? A Joana de Anjos diz, nós não somos um amontoado de carne, ossos e nervos. Temos uma coisa embutida aqui que se chama espírito. É esse que precisa ser educado. É esse que precisa ser amado, né? Precisa ser contemplado com outro tipo de emoção, de carinho, de amor. Né? Eu tenho minha boca assim, não consigo falar, porque eu nunca disse para ninguém, eu te amo, eu gosto de ti. E vocês têm outras formas, né? O espírito, como disse o Mário, não são só assuntos assim que trazem um pouco mais de educação mediúnica, uma cultura melhor da doutrina,
mas são verdadeiros ensinamentos, assim, ó. Então nós ficamos falando, assim, nos doutrinando, né? Como é que nós somos em casa, né? Nós estamos na rua, nós abraçamos, como é que tu vai? Ele manda um beijo para ele, manda um beijo para ele. Qual é o nosso comportamento? E dentro de casa, aquela rotina talvez nos canse um pouco, né? Então nós somos diferentes, completamente diferentes. Até eu faço meus trabalhos e eu gosto de brincar muito, né? Tenho que me cuidar porque eu brinco demais, né? Digo, olha, o marido tem que respeitar a esposa, né? Ser o médio do amor, porque mediunidade não é só receber o espírito. Vamos falar mais adiante. Mas podemos ser o médio da simplicidade, da paciência, da tolerância, né? do despertar dos melhores sentimentos. É mediunidade. Porque mediunidade, meus irmãos, é sinônimo de amor. Mediunidade é puro amor. Tá? Digo para vocês, homens, né? Quando o arroz da mulher está duro, o bife salgado, acho o melhor arroz do mundo. Que maravilha! Que carne macia, Que carne macia. Pode estar fazendo bochecha de tudo que é lado aqui, mas pelo menos, né? Deixa a pessoa mais satisfeita. Porque hoje nós temos tanta tristeza dentro dos lares, tantas desavenças, né? Nós estamos sendo envolvidos, já que estamos falando de mediunidade, por criaturas que estão nos cobrando alguma coisa, alguma dívida que nós temos contra eles, contraído talvez na nossa vida passada. E, Paulinho, antes da gente falar sobre mediunidade, né, que é um dos atributos do ser humano, se a gente não fizer a reforma, que é tão importante, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, não se pode falar sem mediunidade, sem mudar o comportamento. Eu ser uma melhor pessoa, de ser mais tolerante, de ter paciência, que é uma luta diária, é conosco mesmo, né, Paulo? Exatamente. Não é com nós, né? Que a mediunidade ela pode ser usada tanto para o bem como Sim, para porque a mediunidade, na sua forma mais natural, ela é neutra. É neutra, que nem a água, né? Você pode usar, por um lado, para fazer mal, né? Usar de forma errônea e fazer de forma muito positiva. E se a lei, como espírito sabe a lei do retorno, Paulo, tudo é melhor que fazer o bem. Toda vez. Não é bom ser bom? Né? Exatamente. Cara, tem que ser racional nisso, né? E quando tu vai fazer mal, vai fazer maldade, o que pode retornar para ti? Maldade. Aí tu não pode te queixar. Exatamente. Diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente está caminhando e aprendendo com os demais, mas a evolução é nossa. Então vamos aprender, vamos evoluir pelo amor, não pela dor. Né? Porque mediunidade, como nós já nos reportamos, Mário e Johnny, e vocês que estão ouvindo, é amor. É o amor mais puro que nós podemos ter, é a prática da mediunidade. Paulo, quando Jesus fala que ele está lá, segundo as escrituras, que ele está lá no processo difícil, né? Já está perto da crucificação, o dia já começa a ficar cinzento, né? Fica aquela dor pelo ar. Ele não tem uma conversa com Deus? Não, um processo mediúnico? Exatamente. Que momento difícil que eu vou atravessar, né? Naquela hora, Jesus se torna mais humano para entender o processo que passar por aqui é difícil, mas não é impossível vencer. Não é impossível. Tá? Não é possível vencer. Então tem outro viés aqui da mediunidade que os Espíritos nos ensinam, né? Porque há mais de 2025 anos, Jesus vem nos chamando pelo amor e nós não estamos ouvindo a Jesus. Não é maldade, gente, tá? O Mário falou agora, nós temos sido chamados pela dor. E problemas os mais variados possíveis. Bom, então Jesus é mau? Não, ele não quer, como ele mesmo diz, tem nenhuma ovelha se perca do rebanho, né? Uhum. Então, já que nós não vimos, não enxergamos, né, o que Jesus nos ensinou, pelo amor, estão nos chamando pela dor. Mediunidade, nós falamos agora, que é amor, é o mais puro amor. Mas por que amor? Quando nós estamos na mesa mediúnica, meus irmãos, nós recebemos espíritos sofredores. Vêm chorando, vêm ainda com resíduos das dores, do câncer, do derrame, seja lá o que for. Né? Ele vem ali. E o médium bem educado, olha só, ele sente as dores do espírito. Isso aí, ó, é uma demonstração que nós estamos emprestando o nosso corpo, a nossa mediunidade, como um amor que nós temos pela criatura. É caridade pura, né? É uma caridade pura. E muitas vezes nós podemos dizer
é a maior caridade que nós podemos fazer. Porque muitas vezes ele não se identifica, ele diz que é um sofredor, né? Tem saudade da família, por que ele não fez isso, não fez aquilo? E isso aí. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente, né? E o médium chora, gente. O médium sente dor. Que passa a sensibilidade toda para o médium. Então, nós estamos escoando os erros da vida passada, a consequência dos erros, não mais pela dor. Jesus está nos chamando pelo amor. Não é? Então, é uma coisa muito interessante. Eu estou lembrando do nosso evento que a gente teve na casa, né? E, na verdade, a Casa Espírita Chico Xavier proporcionou a vinda da equipe do Newton Stuck. Foi bom. Né? Foi fim de semana maravilhoso, né? Quantas informações, né, Paulo? Você teve lá, foi lá no Subtenente Sargento? Lá no Clube do Subtenente Sargento. Pode falar um pouquinho, Paulo? Não, pode falar, Mário. Fala aí para nós. Olha só, gente, ali veio uma equipe lá de São Paulo, dos irmãos, né? Que utilizam um dos tipos da mediunidade, que é a psicografia, e trouxe cartas maravilhosas de consolo a vários irmãos, a várias irmãs, inclusive aqui da casa, né, Paulo? Mães que receberam carta da filha. Também o Diego Garla, né? Mas o outro nome. Pai que não acreditava na comunicação, e o Espírito trouxe informações que só eles sabiam, inclusive a assinatura. Tu sabe, Mário, mas se isso o médium sabia, mas pera um pouquinho. 70 cartas ou mais que nós recebemos aquele dia lá. De variadas posições. Quem vai saber da vida? Né? Os meninos, pai, não fala mais, eu estou com a avó fulana e tal, está junto comigo. Agora eu sei porque eu morri, diz ele assim, ó. Por que eu desencarnei? Né? Era necessário. Era necessário. Muitas vezes assim, ó, o jovem dura 15, 20, 25 anos e termina a vida material dele aqui. Então o que eles dizem? Faltou na vida passada, ele desperdiçou, talvez através do vício, ou da morte prematura, aquela coisa toda, e vem esses 20, 15, 20 anos ou mais, né, e morre em tenra idade. Né? Então ele sabe, eu morri porque eu não escoei tudo que tinha que escoado, tá? Eu vim para viver 80 anos, saí daqui com poucos anos, então para que não houvesse mais processos kármicos dessas criaturas, né, jamais, eles são sacados da Terra. E tudo a gente sabe através das informações da mediunidade. Isso é mediunidade, né? Então, como disse o Mário, assim, não tinha quem não chorasse, na verdade. Era todo mundo chorando, né? Nem parente da funcionária nossa lá ele era, e nós chorávamos juntos. Né? E como ele disse, pessoas que talvez nunca tenham pisado num degrau de uma igreja, né? Estava lá. Talvez por curiosidade, deu o nome da criatura que tinha desencarnado e recebeu. Graças a Deus, é aquela prova, né, aquela certeza que nós temos que a vida não termina para o espírito. Né? O corpo se destrói naturalmente, o pó volta para o pó. Né? Mas o espírito é imortal. É imortal, essa que é a verdade. Johnny, quer falar alguma coisa, Johnny? Não? Não pode ser. Então, essa coisa que eu falei... A sequência, né, Paulo? Teve um outro... Vou contar só mais uma história, assim, que eu gosto muito de dar um exemplo, né? Que isso acontece muito, é um rico empresário, dono de uma casa de material de construção aqui da cidade. E ele ficava lá nos papéis até 2, 3 horas da madrugada, chegava em casa 7 horas em casa, 8 horas tinha que estar né? E ele morreu em cima dos papéis, mas antes o que ele fazia? Ele pegava aquela papelada das coisas que não terminavam e ia trabalhar de noite. Então era uma pessoa assim que não tinha tempo para a família. Para viver para o trabalho. Só para o trabalho. E ele disse assim, como eu me arrependo, que parece que eu não conhecia mais meus filhos, não conhecia mais minha esposa. Eu me entreguei integralmente a atender a minha casa de comércio. A parte material. A parte material e esqueci dos meus. Né? Então, olha o que nós temos aqui de exemplos que são sofrimentos verdadeiros, que são verdadeiros exemplos para todos nós que participamos. Né? Mário,
Será que a mediunidade existiu com Kardec, a partir de Kardec? Johnny, tu que quer falar? Porque um estudioso, já, quase um A filósofo. partir de Kardec, o Kardec veio dar a ciência, o conhecimento que existia na mediunidade, mas a mediunidade é inerente à humanidade, né? Ela tem desde os primórdios, né? Ela começa até desde o tempo das cavernas, nós temos desde as comunicações, né, espirituais, então até os próprios egípcios Os desenhos, né? acreditavam que nos desenhos, né, que o próprio corpo, eles materializavam o corpo, eles mumificavam, porque imaginavam Acreditavam que bem. poderia voltar, né, o próprio... Colocavam alimentos ali, ofertavam alimentos. Se formos para a mitologia grega, e nós vamos viajar mais ainda, né? Os deuses que estavam estampados, a crença que tinha o povo na consciência de uma continuidade espiritual, Sim. entre vários segmentos, poderes, né, que se davam, né, na própria mitologia também. Se formos buscar também o Alexandre o Grande se consultava também. Também nós temos o próprio, vamos começar, voltamos lá no tempo da própria Esparta. Os espartanos, eles se consultavam com os elfos, né? Os gregos também, para ir para a luta. Então, a mediunidade e a espiritualidade, elas estão presentes. Os próprios druidas também, depois. Então, está atrelado a muitas épocas, né? Kardec deu a luz, deu o conhecimento, codificou. De que forma isso acontecia, né? Começou a inerência da pesquisa. Eu mostrei fatos, os fatos estão aí, né? Então, ele só agradeceu, né, tudo isso, né? Ele trouxe informações técnicas de como isso acontecia, né? E ficou estudando isso muito tempo. E a gente estava falando agora, né, que agora da revista Espírita, né? Vocês vão falar que você recebeu de uma... Está não vendo aí agora, está não vendo agora, né? A revista Espírita que está na nossa biblioteca. São 12 fascículos, exemplares, mas cada exemplar tem um ano de revista Espíritas. O estudo que ele fez fenomenal, o Kardec fez de mediunidade. De ciência, né? Todas as revistas espíritas ele fala da mediunidade. Não tem uma que ele não fale. Assim, é uma riqueza, né, João Paulo? Eu ganhei uma companheira nossa, da Luciana Nunes, uma estudante da casa, né? E até patrocinadora, nós vamos falar depois do Recanto, né? Um lugar que ela tem para nós descansar, né? Eu sempre digo com ela, tem um caminhão lá de 1940 e pouco, ela dá uma volta no prazo para se desmanchando. É um local de lazer, né, Paulo? Tem que descansar e confraternizar. Tem brincadeira das crianças, e essa companheira nossa nos deu toda essa obra da Revista Espírita, nos deu uma obra de valor inestimável, não só pelo valor do preço dela, mas o conteúdo, as né? informações Uma coisa espetacular. Riquíssima. E a bondade da Luciana fez com que nos presenteou com essa obra monumental. A gente está tendo algumas perguntas, Paulo, será? E já vamos agora, estamos chegando 5 minutos para as 9, estamos chegando. Eu vou falar dos nossos patrocinadores primeiro, depois na volta. Deu 20h56. Vamos chegando às 9 horas, a gente fala, vamos fazer como todo sempre a gente faz. Deixa o Paulo que é o roteirista, né? Aí, ele vai nos colocando. Um tempinho para... Tu quer fazer agora já? Eu quero entrar no outro assunto aqui, ó. Quer fazer? Eu tenho umas 5, 6 perguntas. Então vamos lá. As perguntas nós entramos aqui em acordo, quem respondeu mais. Vamos lá. Marta com a rinite. Vamos começar desde o início aqui. Maria Machado, boa noite a todos, um fraterno abraço. Boa noite, amiga. Dando gratidão também. Edmilson Moraes, também muito bom o tema, Sr. Paulo Tagiba Paz Pereira. Anice Pinto, boa noite, amigos queridos, energias positivas sempre para todos nós. Abraço. Também que está conosco é o Sr. Adair. Sempre presente, Sr. Adair. Uma boa noite, meu irmão. Estivemos lá em Pinheiro Machado essa semana. Um abraço ao pessoal de Pinheiro Machado. Amigos da Paz. Uma boa noite, meu irmão. Um bom programa da Casa Chico Xavier. O Luiz França também dando boa noite, gratidão. Né? A Marizane Posobon, boa noite a todos. Aqui tem uma pergunta. A Júlia Neto. Dores em cima da cabeça, ó.
e às vezes o mal-estar pode ter a ver com mediunidade, acontece comigo, logo volta ao normal. Abraço de Florianópolis, Santa Catarina. Olha só. Quer responder, Mário? Pode responder, Paulo. Olha, pode ser um mal orgânico, né? Deveríamos consultar o médico, mas pelas características que está aí, Arthur, é uma médium potencial. Procura uma casa espírita, né? Porque nós sentimos muitas coisas, a influência no nosso organismo. Principalmente no chakra coronário, E no né? coronário, né? E eu acho que essa menina aí, com certeza, é uma mediunidade que está aflorando, né? Se aproxima, se avizinha, Está se então. aproximando, seria bom que ela participasse de um trabalho, procurasse uma casa Pessoal aí em Santa Catarina. né? Porque Jesus nos chamou muitas vezes pela dor, como nós falamos, está nos chamando pelo amor, ou alguma indisposição qualquer. Tem uma outra forma que Jesus nos chama, que parece uma maldade, e acontece aqui na casa, a influência dos espíritos, ou da espiritualidade maior ou menor, trazendo um mal-estar com um filho, uma criança, seja lá o que for. Né? É impressionante as alternativas que Jesus não quer que nenhuma ovelha se perca. Se utiliza para despertar, né? O despertamento, né? E tu sabe que a gente fazendo o diálogo fraterno, me vem assim, ó, fala para a pessoa que não é o problema da criança, o problema é tu, mãe, é tu, pai. Estão chamando você. O compromisso com Jesus é muito grande. Todos nós, até o seu irmão Benjamin falou na último trabalho dele, todos nós sabemos disso aí, todos nós trazemos um compromisso do plano espiritual. Tem uma pessoa na face da Terra agora, por mais paupérrimo, o mais rico, o menos intelectualizado, o mais intelectualizado, o mais amoroso e o menos amoroso, que não traga um compromisso para ser cumprido aqui na Terra. Não só com ele, mas com aqueles que estão jornaleando com ele, caminhando com ele na mesma estrada da vida dessa criatura. Então nós temos assim que estudar cada caso um caso. Essa menina deve procurar uma casa espírita, né? Procurar um coordenador, um presidente, sei lá o que for. Né? É como tu falou, né, Paulo? Descarta no processo físico, né? Vai no médico. É o chamamento. Se não tem nenhuma enfermidade física, ali é um chamamento. Porque isso aqui que essa menina falou, nós temos muitas provas da existência desse tipo de... Não é a normalidade, é uma normalidade. É um desconforto orgânico, né? Porque vão nos médicos, os médicos não acham nada. Iam brincando. Aquelas doenças fantasmas, né, Paulo? Sentindo nas coisas e... Sentindo. Mas não é possível, fiz exame, não deu nada. Não acontece nada, não aparece. Ali pode ter uma influência espiritual, sim. Não, quase sempre é o chamamento. Né? A doença, gente, hoje... Olha, um paradoxo. Um amigo me diz assim, ó, agradece e diz, amiga doença, muito obrigado, alguma coisa está faltando. Né? Amiga doença. Então, é isso que acontece. Então, a mediunidade, nós temos aqui a forma pela qual a mediunidade aparece. Dona, tem mais alguma aí? Mais 4, acho. Carla Pires. Olá, irmãos. Sinto coisas que acontecem com outras pessoas, tipo de evidência. Vejo muito, mas não queria. O que fazer? Ótimo programa de abraços de Caçapava do Sul. Olha, pessoa de Caçapava. Minha amiga, agradece a Deus. Ela não quer isso. Mas não, sensibilidade. Desculpa te falar uma coisa, não quero te machucar nem magoar. Ou tu vai escoar, porque todos nós trazemos consequências dos erros do passado, como eu falei anteriormente. Vai escoar a consequência por uma dor, por uma doença, um mal-estar, ou pelo amor. Isso aí é amor. Jesus te deu isso aí, ó, para que tu possas desenvolver essa capacidade orgânica para ajudar os outros. Não tenha medo. Você tem que ter medo dos vivos, né? Então, ajuda essas criaturas, talvez, até um parente teu, talvez, que passou para o outro lado, porque não tinha conhecimento nenhum, nunca pisou num degrau católico, nunca participou de uma roda de umbanda, seja lá o que for, passou para o outro lado e ficou perdido. Você não imagina a quantidade de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho, que chegam aqui na casa totalmente perdido. É como o rebanho de Jesus. Parece que o pastor vai arrebanhando todos eles e traz aqui para dentro de casa para que eles tenham um mínimo de conhecimento, para que sintam a vontade, a necessidade da mudança de atitude, de comportamento.
Nos tempos que nós estamos agora, meus irmãos, onde o planeta Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, todos nós estamos sendo chamados. Jesus está nos chamando, ou pelo amor ou pela dor. Não perde mais tempo, meu filho. Vai numa casa espírita e procura te igualar ao que Jesus fazia. Tu sabe que até o próprio Kardec, na revista Espírita, tem uma revista agora que fala que alguns próprios médios que ele teve, que foram uns ótimos médios, também te refutaram no início. Estavam com medo de responder, né? de estar naquele trabalho. Né? Leonardo Nunes. Boa noite, queridos amigos. Um grande abraço a todos. Dona Helena era um espetáculo. Dona Reda é a dona lá do Recanto. Da Luciana. A distância lá. O Ismael Pereira da Alegrete. Oh, Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Cuida da minha terra aí, Tiago. A Luciana Nunes. Boa noite, queridos irmãos. Um ótimo programa a todos. Agora, a Luciana. Grande abraço. A que nos presenteou com as obras. Exatamente. Mara Rúbia. Boa noite. Dando só boa noite. Boa noite, Mara Rúbia. Um abraço, meu irmão. O Paulo Ricardo Camacho, amigo Camacho, olha, ele perguntou: boa noite. O espírito pode alertar de uma deficiência da matéria? A pergunta. Olha, Mário, responde essa aí, Mário, que eu balançou a cabeça. Não, pode responder, pô. Não, pode sim. Com certeza. Porque a dor, uma pontada, qualquer disposição assim, ó, alguma coisa não vai bem, né, no nosso organismo. Então nós temos que procurar o médico. Né? Mas provavelmente, não quero dizer que não seja só orgânica a coisa, pode ser um chamamento. Assim como dar uma criança para chamar os pais, nós podemos sentir. E seria bom que, como muitas pessoas que chegam aqui, Mário Giovanni, nossos irmãos que estão nos ouvindo, que o médico revire essa pessoa. Até eu brinco, ele vai te botar de perna para cima e não vai achar nada. Tem virado ao avesso, não vai achar nada. Então, o espírito, e não é maldade, gente, trabalha em certa parte do corpo ali, ó, para que, já que o médico não achou nada, em última instância, como último recurso, procure os recursos numa casa espírita. Porque às vezes, Paulo, é um chamamento, às vezes é uma doença psicossomática, Exatamente. As emoções não estão tão boas, né, por influenciação espiritual. Você vem a casa, não quer dizer que você vai ser um médico, futuro trabalhador, não, mas pode ser. Mas você vai reequilibrar, tomar um passe, harmonizar, e muitas enfermidades chamadas assim, fantasmas tendem a desaparecer, né, Paulo? Tu sabe, Aqui nós temos tratamento da caminha, é outra isso que eu ia falar. Fala aí, Paulo. Rapidamente assim, ó, se instalou aqui na casa, e alguns duvidam, não interessa se duvidam ou não duvidam, né? Se instalou na casa uma equipe de espíritos médicos. Tem enfermeiros, e agora tudo chegaram 2 freirinhas, assim, duas freiras que estão ajudando no tratamento da caminha. Eu vou falar, somente eu vou falar, chegou uma moça aqui, que foi no médico, o médico com medo de operar, porque ela podia morrer no meio da operação. Ela tinha um tumor no cérebro, acima do nervo óptico, né, do tamanho de uma bolinha de gude, aquelas de vidro. Ela fez o tratamento, três terças-feiras, né, que eles vêm e fazem o tratamento. Aí ela foi, eu digo, minha amiga, se tu tem fé, aquela fé que Jesus nos ensinou, do tamanho de um grande mostarda, vai, pensamento positivo, tu vai ficar boa. E eu vou falar com o Chico, e vou dizer para o Chico te ajudar. E ele vai te ajudar. Será, São Paulo? Eu estou dizendo, a fé transporta a montanha do medo, das incertezas, são essas montanhas que Jesus foi. E ela foi para lá estava cega de um olho. Isso. Cega de um olho. Eu vi o depoimento dela aqui. Ela deu um depoimento ali. Cega de um olho e o outro perdendo já a visão. Foi lá, fez a operação. O tumor, que era grande, ficou do tamanho de um grão de ervilha. Tá? E ela me mostrou a cabeça aberta, assim, ó. Feliz da vida. Disse, São Paulo, estou enxergando muito mais do que é. Esse é um caso, né? Mas olha, é impressionante o que acontece aqui, né? Então, graças à mediunidade dos nossos irmãos, nós vamos falar aqui, uma mediunidade muito especial, o médium de cura, né? Fazer como Jesus curava, através do seu magnetismo e da sua fé. Essa que é a verdade. Muito bem, então outra pergunta.
O Edmilson Moraes, ele é de Pelotas. Um abraço, Deus. Um abraço, pessoal de Pelotas. Sempre aqui presente, né, pessoal de Pelotas. Sabe que é o Edmilson, ele tem um templo de Umbanda lá, muito amigo nosso. Edmilson. Exato. Acho que é isso. Senhor Paulo Tajiba Paz Pereira, o senhor entende que os espíritos que estão reencarnando agora ou futuramente estão vindo com a mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida do que as gerações passadas? Olha, uma pergunta para o senhor. Interessante. Olha, nesse mundo de regeneração, nos passam a ideia, os nossos mentores espirituais, a Terra, anteriormente, a classificação da Terra é uma escola. Então, como escola, estávamos recebendo o espírito de todo tipo de cultura, moral e espiritual, né? Bem abaixo da linha mediana, vamos dizer assim. Essas criaturas não vão encarnar mais na Terra. O que está reencarnando? Os cristais e os índicos que estão vindo de um planeta chamado Alcione, muito mais adiantado do que nós. Dizia Chico Xavier, né, que essas criaturas já estão na Terra. Alguns na política, outros na medicina, outros na filosofia, na educação e assim por diante. Que essas criaturas que estão chegando agora na Terra, em número bem maior, né, são criaturas que trazem assim, o compromisso de atuar em todos os segmentos sociais do planeta Terra. Vão trabalhar na ciência, na filosofia, na educação, na política, porque essas criaturas assim, que perderam a oportunidade da regeneração e que pediram, ou foi dada por Jesus bondosamente, que assumissem cargos vitais, que pudessem trazer o bem-estar, a saúde, né, o conhecimento para a humanidade, faliram, mais uma vez. São espíritos refratários, que estão aí, principalmente na política. Esses vão embora da Terra, vão ser expulsos da Terra, vão habitar um planeta chamado Quiron, lá na Idade da Pedra. Vão aprender a fazer o fogo, vão disparar dos animais para não serem comidos. Inventar roda. Inventar roda e outras coisas mais. Né? Então vão refazer, vão se deparar com tudo aquilo que poderiam ter usado para o seu bem-estar, né? E objetivando sempre o bem-estar do outro. Então, meu irmão, é um homem? É um irmão. É o de Pelotas. De Pelotas. Então, assim, pode ter a certeza. Essas crianças que estão hoje, até brinco com as pessoas, elas vão nascer com um computador, vão sair do ventre da mãe com um computador, um celular na mão, né? Pequenininhos, aí estão mexendo já no celular. Mas quando eu vi aquilo, meu Deus, vou ter que aprender alguma coisa a mais. Elas dominam a tecnologia. Né? Paulo, desculpa. Não, pode falar, mano. Além de dominar a tecnologia, porque nasce já no meio, né? Favorece isso, a pergunta do Edmilson aqui, remonta a uma questão. Muitas crianças nascendo hoje com visões de espiritualidade, falando sobre plexos solares, de força, falando sobre o perispírito, falando sobre as irradiações. Tem um menininho, Paulo, se eu não me lembro se ele tem 10 anos, ele fala, sabe, do mundo espiritual, fala da escola que ele veio, isso, aqui no Brasil. Ele fala da escola da onde ele veio, e ele fala assim, aí o rapaz perguntando para ele, e como é que tu vê o ser humano? Eu vejo o ser humano, não só a matéria, eu consigo ver a aura dele, como é que tá, a coloração. Eles têm desenhos vai também também, informações muito interessantes, não na parte material, mas na parte de energia. Exatamente. Já que nós todos somos energia, né, Paulo? O Alberto Einstein já dizia, né? Ora, bom, nós somos energias puras, né? Aqui nós temos a nossa evangelização, né? As crianças pequenas, e as evangelizadoras às vezes se apertam, porque eles fazem cada pergunta que deixam elas bem à frente, né? Bem à frente. Mas perguntas assim, né? Até teve uma que veio para cá, foi corrida lá dos colégios das irmãs, ela começou a debater com as freiras lá, né? Sobre espírito, reencarnação, conversar. Achavam que ela estava doidinha, e está aí, né? Então, os pais precisam ver isso aí, tá? Vocês que estão me ouvindo, sabem de uma criança assim, nós somos os responsáveis, nós somos a base.
Nós somos o alicerce para ter escola. Até porque eles nos escolhem também. Não, eu vou contar uma história. Já que o Paulo contou uma história, eu vou contar outra. Fazer o contraponto da história. Aconteceu aqui na casa, gente. Eu estou trabalhando na casa e eu fico lá. A gente tá ali, a gente não guarda a posição, né, Paulo? Uhum. Às vezes não tem alguém para dar aguinha, uma hora vai lá, bota nos copinhos, abre e passa lá. E aí tem uma menininha que faz aqui a evangelização, que ela tomou, acho que 3 vezes ela foi lá e tava calor mesmo aquele dia, né? Ela tomou 3 vezes a copinho d'água, né? Porque a gente bota na bandejinha, as pessoas que saem do passe passam lá e tomam água, chamada água fluidificada. E aí, ela tinha tomado já os 3 copinhos d'água, ela veio, tomou o passe dela, porque a evangelização são os primeiros, né, Paulo? Exatamente. A passar, a tomar o passe, né? Essa é a logística da casa. E eles vão lá para tomar água. Ela veio tomar água e eu fiz uma brincadeira. Eu digo, não, tu não vai tomar água, porque tu já esgotou a tua cota de água. Tu tomou 3 vezes. E ela olhou bem para mim assim, tu não podes me negar água, porque isso aqui é vital, faz parte da né? Isso aqui é vital para a vida. E eu fiquei, claro que eu tinha feito uma brincadeira. Ela deu uma resposta muito inteligente, né? Tipo, vai tomar toda a água na bandeja. Tem mais colocações aí. A Margarida Souza. Tá, não, depois eu vou dar uma saidinha aqui. Tá, rapidinho. Quer ir banheiro, Paulo? Boa noite, amigos. A Laís Merck, dando boa noite, saudades, amigos. A seu Benjamin, boa noite, irmãos. Saudades a todos. A Maninha Silveira, dando boa noite, gratidão. Lício Padilha, outro amigo meu lá de Porto Alegre. Nossa, boa noite, fé, amor nossa, e caridade. Um abraço, Lício. Silene Santos, perguntando aqui de Bagé, não sei se é de Bagé. Boa noite. Quando vai ter novamente sessão de psicografia na Chico? Olha, Essa a gente tinha falado, né? Já estão contratadas, mas é para julho ainda do ano que vem. Vamos avisar bastante, né? No mês de aniversário da casa. Esse foi muito em cima, assim, ó. Até para a gente divulgar, né, Paulo? E tem um pedido para a Mariane, que é carregada da vida deles para o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, né? E eu pedi para ela um fim de semana. Porque nós fizemos um dia de semana e quase que faltou lugar de Imagina. gente, né? E muitos não puderam ir. 2 dias você pediu, Né? né? Eu pedi um sábado e um domingo. Que é melhor, né? O pessoal não está no trabalho nem nada, então todos podem. Né? E nós tivemos só 2. Se vierem 3, então vai ser uma maravilha. Maravilha. E tem tempo até para divulgar, porque eles reclamaram que a gente não teve tempo de divulgar nas mídias, né? Muita gente nas mídias, mas é que foi bem mais nas nossas. Mas agora nós vamos ter uma mídia mais forte dessa vez. A gente vai ter um tempo também. Graças a Deus, nossas redes estão mais seguidores agora. Para terminar aqui, ó, Berenice Vigil dando ótimo trabalho a todos. A Salete Brignol Soares, boa noite. Eu estava no dia do depoimento da senhora. Foi muito emocionante. E a Neto dando boa noite, queridos irmãos. Bom, agora vamos dar um intervalinho rapidinho, né? Eu vou falar dos patrocinadores, eu preciso falar. O banheiro faz parte, né, do processo do encarnado, né? Eu preciso falar dos patrocinadores, né, seu Paulo? Exatamente. Então vamos falar. Eu sempre ficava aquela coceirinha na garganta, Paulo. Fala dos horários também. Vou falar dos horários agora. Horário de grupo. Bom, então. Vou deixar o nosso. Relações públicas. A nossa casa espírita Chico Xavier, ela funciona na Rua Soares, número 173, aqui em Bagé, né? O pessoal também aqui da região, da volta, né? Da cidade, que não conhece, então, Rua Ismael Soares 173. Os horários das nossas sessões públicas ordinárias são as sessões públicas ordinárias são as exposições dos nossos colaboradores, dos nossos irmãos, né? Que estão aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Então, na segunda-feira, às 18h30. Depois nós temos, na quinta-feira, às 19h30. É uma sessão. Então, nós temos uma sessão na segunda-feira, às 18h30. E depois nós temos na quinta-feira, às 19h30. Depois nós temos no sábado, uma às 15h e outra às 16h30. Então, recapitulando, segunda-feira às 18h30, quinta-feira às 19h30 e depois nós temos no sábado às 15h e às 16h30. Então, aí, um momento que você tiver um horário, né, um tempinho, um tempo, se programe e venha à nossa casa aqui, Centro Espírita Chico Xavier Bagé, RS. Quem é de fora, procure uma casa espírita na sua cidade, né? Ou procure também, né? Ou se não consegue aqui também um horário também de outra casa, mas frequente uma casa espírita kardecista, né?
Então, é isso aí. Nossos patrocinadores aqui, Rede Colisul da Internet, a melhor internet da cidade, 5333110777. JC Pintura Automotiva, Chapeamento Pintura Geral, Rua Jornal Abdala Calil, número 566, bairro Getúlio Vargas. Então, JC Pintura Automotiva. Estância São José Turismo Rural. Fica na BR 293, quilômetro 223, Dom Pedrito à direita. Quem vai daqui de Bagé para Dom Pedrito, né, é na direita, no quilômetro 223. O mais específico foi falar com a Raquel, você banca a Raquel aqui, nossa companheira de casa aqui, 999 460236. Se quiser, né, agora no verão, né, agendar um horário, né, para ir na Estância São José, turismo rural, você tem um contato com o campo, então, Estância São José, turismo rural. Também conosco Recanto e Lazer, né, campo de futebol, salão de festas e com churrasqueira externa, sala de jogos, faça sua festa conosco, né. Então a gente estava falando agora, contato 53999607020. Recanto Lazer fica lá no bairro Floresta, né? Então, campo de futebol, salão de festa com churrasqueira externa, sala de jogos, faça sua festa conosco. Então, contato 5399 607020. Nossa Casa Espírita também, como a gente estava falando, também tem grupos de estudo. Assim, quando você começar a frequentar a nossa casa, também você pode fazer parte dos grupos de estudo que estão começando. Que você está começando, já estamos chegando no fim do ano, mas também para o ano que vem, se você quiser também fazer parte, né, dos grupos de estudo, isto está sendo bem-vindo, né, à nossa casa Chico Xavier para automaticamente entrar para conhecer um pouco mais, cada vez mais a nossa casa, conhecer os nossos trabalhos também, né? Trabalhos de cura também que temos, né? Então, presente durante esse tempo. E a gente, lembrando também que as nossas redes sociais são Chico Xavier Bagé no YouTube, também Casa Chico Xavier no Instagram, né? No Instagram, lembrando, né, que o Instagram, né, nós passamos de 2.120 seguidores. Olha aí, já temos 2.120 seguidores já no nosso Instagram, né? Estamos crescendo também lá no Instagram. E você também convidado também a curtir nossa página aqui no seu inscrito também, Chico Xavier Bagé RS. Vamos continuar então. Vamos continuar? Vamos continuar. Se bem que estamos chegando no fim já. Já estamos chegando no fim já. É que hoje foi. Hoje nós tivemos bastante coisa. Mas a gente podemos ir uns 5 minutos mais dessa, porque a gente começou 8h05. Vamos lá. Tá. Mediunidade. Nós falamos isso aqui, mas eu quero a resposta de vocês novamente. Existiu em todos os tempos, né? Ou foi agora, mais precisamente, através da codificação de Kardec? Existiu de todos os tempos, né? Desde que o homem se considera como ser pensante, que faz a reflexão de onde ele veio, do meio, ele já tem a propriedade, já tem essa predisposição, né? Que chama, os espíritos falaram que é orgânica. A mediunidade sempre existiu. O Kardec só veio codificar e explicar como é que acontece o fenômeno, Paulo. Olha, aqui, ó, uma coisa que a gente tem que, uma certeza que a gente estuda e tem que falar verdades aqui, né? Nos homens da cavernas sentiam a presença de espíritos. Né? Lá da época das cavernas, né? Inclusive naquela época existiam mortes, oferendas, sacrifícios, né? Sacrifícios, né? Para que pudessem serem atendidos. Lá nas cavernas já faziam isso aí. Os indígenas, com seus pajés e murubixabas, que recebiam o espírito dos seus ancestrais, isso aqui é uma veracidade, nós vimos isso aqui, né? E realizavam curas, né? Usavam muito o sopro curativo, né? Gostou? E até hoje a gente sabe, nas casas de Umbanda, assim, tem alguns que são índios ou caboclos que tem o sopro curativo. Então a gente vem vindo, né? Na Grécia
Tales de Mileto dizia que os espíritos existem em todos os lugares. Isso aí nós comprovamos, gente. Quando nós falamos que às vezes nós vamos numa casa, começamos a bocejar, nos dá uma soneira, ninguém para de bocejar, né? Nos dá uma indisposição muitas vezes, quando ali existe uma energia negativa produzida exatamente por espíritos que não são muito elevados. Né? Então, nessas casas onde existem muitas brigas, muitas dissensões, geralmente as mentes que ali habitam, elas são subjugadas por espíritos inferiores. E as energias são baixas energias, melhor dizendo. Não? E a influência, né, aquela da questão 459, se dá naquele momento ali. Ó. Eles nos influem, e essas dissensões, briga, gritaria, né, nomes feios, todas essas coisas assim, ó, nós estamos sendo influenciados por espíritos bem inferiores. Né? Sócrates falava com o seu anjo da guarda, que ele chamava de Daimon, né? Daimon, o demônio, mas o demônio era o anjo naquela época lá. Então ele era inspirado, geralmente, o Sócrates, pelo seu espírito protetor. Vocês já falaram isso aqui, mas vamos reviver isso aqui. Ó. No Egito, os homens falavam com os espíritos, né? Lá, as pitonisas, aquelas coisas todas, né? Os oráculos, né? Que eram médios daquela época, né? E davam os gregos também. Os gregos todos, né? O Paulo de Tarso dizia assim, ó, vivemos sob uma nuvem de testemunho. É impressionante, gente, o que acontece aqui na casa. Vamos falar bem claro. E eu acho que acontece com certeza em todas as casas espíritas e provavelmente nas igrejas, nos templos, todo e qualquer templo, onde ali é Jesus que é o venerado, no caso, né? Ali existe também a ida de uma quantidade enorme de espíritos. A população de um mundo espiritual, eu digo mais me referindo aqui na casa do Chico Xavier, às vezes é 10, 15 vezes maior a população espiritual do que a população dos encarnados. Né? Então nós estamos fazendo agora a jornada da... Como é essa última que nós estamos fazendo aí da Jornada do Passe? A Jornada do Passe, né? Então, assim, ó, nós temos cheio de espíritos hoje aqui, 10 vezes mais. Mas onde é que estão? E ali nós vimos que para o espírito não existe empecilho material. Eles botam a cabeça e entram, não tem. Uma casa de espírito como a nossa, que não é grande, ela fica enorme de grande para poder receber essa quantidade. As paredes parecem que saem fora, né? Fica maior. E a população que habita uma casa espírita como a nossa, as outras também devem ser a mesma coisa, às vezes é 10, 15 vezes maior. Né? Então aí está também a nossa mediunidade em trazer esse tipo de criaturas para que possam usufruir dos ensinamentos, mudar os pensamentos, receber a limpeza no seu perispírito, né? E começarem a se interessar pelos ensinamentos de Jesus. O Paulo de Tarso, olha só o que nós vamos falar agora. Hitler fazia reuniões mediúnicas nos porões de seus esconderijos. Olha aí que coisa, né? Tá? E nós temos o conhecimento que Hitler, a partir de 13 anos, ele recebia espírito, já ficava daquele jeito, daquela pousa, né? Para fazer o mal. Alguém falou de você, não sei quem foi, que a mediunidade muitas vezes, erroneamente, é usada para fazer feitiçaria, maldade, aquela coisa toda. Não é? Abraham Lincoln, né? Ele ganhou a Guerra da Secessão, aquela ali, né? Que uniu os Estados Unidos, né? A parte norte com a parte um exército muito menor, né? E estava perdendo. Só que ele conheceu uma médium. Está aqui o nome da médium, daqui está. Parei um pouquinho, veja aqui. Abraham Lincoln com sua médium, Natie Colburnum. Frequentava a Casa Branca. Maynard. Sempre se parece com o nosso Maynard aqui. Frequentava a Casa Branca. Frequentava a Casa Branca. E ele recebia nas reuniões mediúnicas. Ninguém sabe disso, a não ser nós, os espíritas, que ele fazia periodicamente reuniões mediúnicas, né? E ela aconselhou, né,
olha, vai por aqui, vai por ali, que tu vai ganhar a guerra. E ele ganhou a guerra, realmente, né? Porque eles queriam a divisão dos Estados Unidos. Pasmem, Juscelino Kubitschek criou Brasília sob a orientação do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Várias vezes Visitou, que maravilha. Várias vezes, eu vi um dia, faz pouco que eu estava estudando isso, várias vezes visitou o Chico em momentos ali de madrugada, horas da tarde. O Chico recebia ele, porque ele era mais ocupado, era o presidente, tinha que entrar, né? Não com aquela população, às vezes ele recebia, mas mais no anonimato, né? Várias vezes a influência sobre Brasília, né, foi espiritualmente pela espiritualidade. E lá no Antigo Testamento nós temos também a média de Endor, traz informação a Saúl, né? Está no texto lá, na palavra. Na Bíblia. Na Bíblia, no Antigo Testamento. Que o Saúl queria ganhar uma guerra. Isso. E ela disse assim, não vai que tu vai perder a guerra. Mas ele era muito orgulhoso, muito, né? Teimoso, né? Teimou e perdeu a guerra realmente. Viu, Paulo, que o Paulo fala na epístola, a primeira epístola aos Coríntios, 12.7, vamos lá, que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha, a manifestação tem que ser bem usada. Bem usada, porque cada um vai receber aquilo que para que seja útil, entendeu? E interessante, Paulo, que nós falamos no início, fala assim, ó, aqui, ó, todavia, a mediunidade não se resume em manifestações exteriores, e sim no aprimoramento interior de cada um, através do conhecimento, do amor, as duas coordenadas que possibilitam a efetiva evolução até a condição suprema de espírito puro. Oh, que maravilha. Vamos lá, vocês falaram também, vamos agora falar dos principais tipos de mediunidade praticados nas casas espíritas, né? A psicografia, os tipos de psicografia mecânica, semimecânica e intuitiva. Então, a intuição ou a inspiração, né, é um tipo de mediunidade também, né? Então, o médium, ele pode, o espírito, ele pode usar o braço, né? Pode usar o pensamento, e ele escreve ali, né? Como se fosse, eu me lembro do Divaldo, usando o próprio braço, né? E assim por diante. Vamos ver o outro aqui. E tem a inspiração, né, Paulo? A inspiração também. A psicofonia. O espírito toma conta de todos os nossos filamentos nervosos. Construção de um aparelho fonador ectoplasmático. A famosa incorporação. Exatamente. Isso se dá muito na Umbanda, né? Ele toma toda o que recebe, por exemplo... E transfigura o médium também, né? Transfigurado. Então é bom saber essas coisas assim, pensar que só nós que somos os bons, né? Médios de cura. Tu sabe, aqui é uma coisa muito interessante, nós temos tempo ainda? Tem tempo. Então fala o que tu quer falar. Eu ia até colocar, médios de cura. O senhor vai falar sobre médios de cura. Existe só no espiritismo? Não, em toda parte existe. Uma mãe e uma médium de cura. Sim. Quer ver o que já aconteceu com muita gente, que eu vou falando aqui, ó. A criança se queima, se corta, se machuca, e diz, mãe, beija aqui, assopra aqui. E a mãe assopra, o beijo, passou, não sente mais nada. Não sente mais nada. Aqui na casa nós temos os médios de cura, né? Então, sabe, eu vou falar um pouco do que aconteceu com essa instalação dessa equipe de cura, aqui, de médicos, né? E quando ele me apareceu, eu falei para... Eu duvidei dele, né? Ele falava assim, eu vou montar para ti isso assim, e tu vai me procurar os médios de cura. E eu, grosseiramente, mas o que tu está pensando? Não sei quem sou eu para achar os médios de cura, né? Não, com o tempo tu vai saber quem é o médio de cura. Puxa, e eu vendo no passe assim, nossa senhora, aquele calorão saindo das mãos do médium, né? Coloração diferente, que puxa, aí está o médio de cura, né? Os médios de cura, médios videntes. O que é médio vidente, Mário? O que é vidente? É o que vê os espíritos, né? Tem essa capacidade de ver por algum tempinho, né, os espíritos. Né? Quanto também tem aquela coisa, mas não dá para aprofundar muito o assunto, né, Paulo? Não dá, porque né? Depende se o espírito quiser se mostrar também, né? Não depende só da vontade do médico, é uma condição especial, né? Nós temos, a maioria das pessoas se enxergam o espírito e chega com medo, né? Exatamente. Aquele que não tem conhecimento, né? Por isso que isso é importante, né, Paulo? É muito importante o estudo. E o médio sonambúlico, né?
O médium sonambúlico, ele fica sentado na mesa mediúnica e o perispírito sai, né? Levado o seu perispírito, e lá ele vai no hospital, vai curar, ou vai numa casa, seja o que for, de lá, através do pensamento, ele manda aqui para o médico que está sentado ali, totalmente em êxtase, digamos assim, né? Meio dorminhoco ali, e ele recebe, e o médium que está sentado vai falando tudo que o espírito está dizendo lá do outro lado. Agora, aqui tem uma coisa muito delicada, né, Luiz? Como é que nós podemos nos considerar ou considerar alguém um bom médium? Quem é o bom médium? E agora? Quem é um bom médium? Acho que falar bom médium já é muito aqui na Terra, né? O ótimo médium não tem. Não existe, né? Olha, eu sempre digo para o pessoal, né? Porque o pessoal quer mediúnica, e nós não estamos preparados. Não estamos preparados. O bom médium já começa com aquela iniciativa de participar das exposições doutrinárias. Eu ia dizer isso. Tá? O médium que quer ser bom médico, ele tem que participar, já de Genivaldo Pereira Franco, no mínimo 2 vezes por semana das exposições doutrinárias. Tá? Outra coisa, a higiene, desculpa isso aí, ó, a higiene do corpo, porque o espírito superior, qualquer cheirinho mau que nós temos, ele não chega. O bom não chega. Vai chegar o beijando, né? Mas o bom não chega. Tá? Uma outra coisa, relativamente conhecedor da doutrina espírita, relativamente moralizado, porque 100% ninguém é. Não ser vaidoso. Não ser vaidoso, não ser orgulhoso, o pseudo sábio. Né? Eu sei tudo, né? Não preciso estudar. Não preciso estudar. Já sei tudo. Então, esse e participar dos estudos, dos grupos de estudos e dos grupos mediúnicos. Não adianta não vir na casa, vou deixar bem claro, tomara que muita gente esteja me ouvindo, desculpa falar isso aí, tá? Muita gente só quer mediúnica. Só quer um fenômeno. Só quer um fenômeno. Só vem na mediúnica. Só na mediúnica, estude mediúnica. Tá? Mas nas exposições doutrinárias, que é importantíssimo, não aparece na casa. Eu estou lavando um pouquinho da água, da roupa suja aqui, mas é o que acontece na casa. Né? Jornadas, a gente faz jornadas todos os anos, 4, 5 jornadas, começa uma multidão de gente, daqui a pouco vai escasseando. Como é que nós vamos querer ser bom médium, né? Eu já vi médium também, posso falar? Sim, já vi médium dizendo assim, não, eu sou médium, não preciso nem tomar passe. Mas tem que, se está na exposição ali, por que não vai tomar passe, né? Eu vejo também pessoas nesse sentido também, né, São Paulo? Acho que nós temos que ser simples, nós temos que estar sempre, né? Humildade, né? Fazer a humildade igual todas as pessoas, né? Já que tu falou em passe, né? O passe é um ato mediúnico ali, que tu está passando a energia para a pessoa, né? Tu está recebendo a energia espiritual que entra nesse plexo, né? O plexo coronário, atravessa o nosso corpo, se mistura com o fluido vital, se forma uma coisa terapêutica, né? Para curar. Porque o passe é imprescindível que todos nós tomemos. Porque o passe é aliviativo, é preventivo e é curativo o passe. Então ninguém pode prescindir do passe, tem que tomar o passe. Tá? O médium, o bom médium, é o médium aquele às 24 horas. O médium, bom médium, é dentro de casa, é no trabalho, é na sociedade em geral e principalmente aqui dentro da nossa casa. Né? É o médium qualidade na prática mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Muitas coisas que acontecem nós temos que saber, por isso que nós temos que estudar. Nós que estamos nas mediúnicas, o espírito que vem ser atendido na casa espírita, ele é colocado, pasmem, 72 horas antes começa a se relacionar conosco. Daqui a pouco nós estamos em casa, né, uma criança quebra um copo, alguém deixa escapar isso, alguém tem uma palavra mal colocada e a briga está formada. Né? Por quê? Aí a influência. Porque parece mentira, essas criaturas dão risada de nós. São espíritas, mas não são espíritas
nem cristãos, não são cristãos, Nem vigilantes, e né? nem vigilantes, né? O vigiai e orai de Jesus não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Então, para ser um bom médium, tem que mudar muito o pensamento, a reforma íntima, o comportamento, aquela coisa toda. Então, o médium é aquela criatura que é médium das 24 horas do dia. Né? Se o médium não for bem instruído, vai sofrer durante o dia a dia. Se o médium não for participante de todas essas coisas que eu falei, relativamente instruído, ele vai receber o assédio das entidades espirituais menos avançadas. Porque ele é uma antena, né, Paulo? Ele vai captar conforme a energia que ele está emanando. O André Luiz fala num dos livros dele, né, que nós somos reconhecidos pela nossa aura. Né? Então, a nossa aura, do elemento que não é moralizado, o sexólatra, o comilão, o brigão, né, outras coisas mais que não são ruins, que são ruins, ele nos conhece pela nossa aura. Então, esse investido, melhor dizendo, que ele dá sobre nós, é porque ele reconhece o alavaio que nós podemos... E a aura, ela muda de cor, tonalidade, expansão, pelo pensamento. E tem umas entrâncias assim, ó, e diz o André Luiz que a aura é mal cheirosa. Tardacenta, né, e mal cheirosa. E é pequenininha também, né, que a nossa aura é 3, 4 dedos, não é igual a aura do Chico, que era não sei quantos metros. Tá? Bom, já que os espíritos, meus irmãos, interferem em nosso pensamento, em nossos atos, comportamento, como nós contribuímos com essas interferências? Como é que nós contribuímos por essas interferências? Nós falamos bastante até sobre isso aí, né? Nosso dia a dia, o nosso humor, né? O mal-humorado. Tem gente que deita um mal-humorado e levanta mal-humorado. Amanhã você não consegue dar um bom dia, né? Cara de pau que limpa o pin entra mais, né? Né? Não consegue fazer a reforma, né, Paulo? Então, temos na hora já, né? Tá, então, nesse minuto aqui, ó, as nossas predisposições, né, para receber o bom ou o mau espírito. Bondade. Tu é cercado de bons espíritos. Maldade. Nem o teu anjo da guarda te aguenta. Meio se afasta de ti. A alegria, da mesma forma. A tristeza, quem é que vai estar junto de nós? Uma boa palavra. Quem é que está nos inspirando com uma boa palavra? Uma fofoca. Quem é que vai estar nos inspirando? Né? Eu esqueci fofoqueiro. E é exatamente. Não, e aí, só pegando um ganchinho do que está falando, Paulo, e aí nós botamos sempre a culpa nos espíritos que nos influenciam. Mas nós é que abrimos as portas. É uma predisposição minha. Né? Eu boto a culpa no espírito. Por isso que eu tenho dúvida muitas vezes. Quem é que é o obsessor de quem? Quem é? Eles já não sei mais. Se eu que estou obsediando o espírito, eu quero uma boa saúde, eu tenho que ter essa bondade, essa alegria, uma palavra boa, uma boa saúde. Ou então, do outro lado, eu posso ser hipocondríaco. Saio de uma doença e caio noutra doença. Que tu atrai, né? A gentileza, da mesma forma, a brutalidade e assim por diante. Então, a chave de tudo, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, que nos deram a presença de vocês, a honra, exatamente. Nós ficamos muito encantados, assim, muito alegres, muito felizes. A chave de tudo, para que possamos ser um bom médium, é o amor. A prática da caridade, a fé robusta, a prece e o estudo. O vigiai e orai. Então, boa noite, Johnny. Ou temos mais alguma coisa aí? Não, já só o pessoal dando uma boa noite. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Mário. Boa noite, São Paulo. Boa noite, pessoal das nossas redes. Agradecer aqui novamente as nossas visualizações, que estão chegando sempre perto de 3.000. Tenho que agradecer sempre, né? Então, isso, nós estamos chegando, estamos crescendo também no Instagram, e crescendo no Instagram, estamos crescendo no Facebook também. Nosso muito obrigado a todos, ao pessoal daqui da cidade, pessoal de fora da cidade, o pessoal das outras localidades também, do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, né? Tá sempre Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Estamos virando internacional.
E aqui no Brasil, né, que a gente tem pessoal no Nordeste, pessoal no Sudeste, A interior de São Bahia, Paulo, Minas Gerais tem Bahia, bastante, Minas, né? Minas nós temos sempre, às vezes tem dias que nós temos muito do interior de São Paulo, na volta, cidades que eu nunca tinha visto falar, né, que também aparecem aqui, então, o nosso muito obrigado a todos e uma ótima noite a todos. Vamos dar boa noite também a todos vocês que nos prestigiaram. Perdoa se alguma gafe foi feita, algum erro. Tá? Tomara que nós tenhamos chegado ao objetivo, alcançado o objetivo, e ficamos muito felizes com a participação de todos vocês, pelo menos na escuta que nos dão na visibilidade, né, que nos dá muita satisfação de saber da grande quantidade de pessoas. Estamos chegando a 3.000 já visualizações. Temos que agradecer assim, ó, do fundo do nosso coração, lá do âmago, de dentro da nossa alma, agradecer, Jesus, por esses momentos. Te agradecer, querido patrono, que você faz presente em todos os momentos dos nossos trabalhos aqui na Casa do Chico. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer a todos os espíritos, porque isso aqui não fica entre as quatro paredes. A dimensão espiritual que é alcançada através desse trabalho, ou das exposições doutrinárias, é muito grande. Vocês não imaginam o que aqui se fala, em nome de Jesus, quilômetros à distância são ouvidos. Não sei qual é a tecnologia que eles usam. Portanto, Jesus, nós agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade de Deus dar. Nós agradecemos pela vida, Jesus, pela nossa reencarnação. Subentendemos nós a nossa qualificação maior, moral, espiritual e intelectual. Somos dependentes de Ti, meu querido Mestre. De Ti também, meu querido patrono. Agradecemos pela vida, pela natureza, pelo ar que respiramos, pelo sol que banha os nossos rostos, pelos animais, pelos vegetais, pela natureza, enfim, porque fazemos parte da natureza. Te agradecemos, Jesus, pela família. É essa que nós precisamos, é ali dentro que nós precisamos, é essa que nós precisamos evoluir dentro da família. Te agradecemos, Jesus, pelo amigo espiritual que colocastes ao lado de cada um de nós. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e muito obrigado por todos vocês que estão nos prestigiando. Uma boa noite. Que Deus e que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Vou dar uma boa noite que eu não dei. Não deu mais. Me perdoa. Boa noite a todos os irmãos. Obrigado pela paciência aí que está nos escutando. E espero, né, Paulo? A gente sempre fala isso. Se atingiu 1, 2 corações, né, que ajudou algumas pessoas, já valeu a pena o programa. Que Deus ilumine a todos. Muita paz. Maria, desculpe, mas... Acho que eu passo batido, né?